nós reconhecemos, como reconhecem em geral os cientistas sociais e como reconhecem em geral os grandes centros da União Europeia, de que há uma discriminação histórica de séculos extremamente violenta contra os ciganos e cujo projeto é a sua extinção racial ou cultural, ou reconhecemos isso ou não reconhecemos isso. Todos os dados internacionais dizem que as relações interétnicas na Europa entre os brancos, os europeus, e os ciganos são o caso mais drástico de racismo e xenofobia existente na Europa. E é um caso extremamente grave porque tem conotações genocidas. E tem-as persistentemente desde 1500 até hoje e persistentemente até hoje. Portanto, o nazismo não é um episódio, não foi um episódio em relação aos judeus e não foi um episódio em relação aos ciganos. A tentativa de genocídio depois da Segunda Guerra Mundial persistiu em países como a Suécia ou a Finlândia, que mantiveram durante anos, não sei, mais que uma década pelo menos, dispositivos de esterilização forçada. Os ciganos entravam em hospitais e saíam de lá estéreis. O projeto era acabar com eles. É um projeto, isso até quando? Até aos anos 70, e a Suécia pediu desculpas públicas. E fez um programa de desculpas um bocado disparatadas, na minha opinião, porque então começou a importar voluntariamente ciganos da Bósnia, ciganos do Kosovo, ciganos daqui, ciganos dali, para repor, indemnizar aqueles que tinham ficado esterilizados e, portanto, extintos do ponto de vista da sua reprodução. Casos destes continuam a existir neste momento na Hungria, na República Checa e na Eslováquia, estão em tribunal. Casos de esterilização forçada? Claro. Portanto, é importante que as pessoas percebam que normalmente não sabem, não têm nenhuma informação, nem sequer os políticos, sobre uma linha genocida que incluiu em Portugal 2 vezes a pena de morte na segunda e na quarta dinastia só por ser ciganos. E se forem ciganos e andarem em grupo e as mulheres vestirem à cigana e se falarem geringonça, extermine-se com a sua raça. Geringonça é a língua? Era uma palavra para falar da língua romanó, que na altura ainda existia. Na quarta dinastia, depois dos ciganos ajudarem o Dom João IV a defender Portugal contra Castela, ao ponto que o rei mandou nomear cavaleiro Dom Jerónimo da Costa, que era um cigano que tinha um grupo de umas centenas de cavaleiros e que lutou contra Castela, perto de Elvas, morreu defendendo Portugal e o rei mandou-lhe atribuir aos seus descendentes o título de cavaleiro. Logo a seguir, Dom Pedro II declarou a pena de morte contra os ciganos em Portugal. Por serem ciganos. Por serem ciganos. Mas a pena de morte, era pena de degredo para o Maranhão e para Moçambique e para Goa, era chicoteamento na praça pública, era retirada de todos os bens, empobrecimento sistemático dos ciganos, sempre que eles acumulavam bens, eram-lhes retirados. Era o projeto direto, 1640, de os homens para as galés, mandem os homens para as galés, trabalhos forçados ou escravatura, como quiser, separem as mulheres e mandem-nas para o Maranhão sem os filhos e entreguem as crianças para trabalharem como órfãos. Há mesmo um... Até quando é que esta... 1649. Sim, mas até quando é que este tipo de leis incidiu sobre os ciganos? Até 1800 em toda a Europa por causa da Revolução Francesa. Portanto, a partir do momento em que há volta face europeu, que é a Revolução Francesa, a introdução da Constituição em 1822 e do liberalismo e todas as reformas contra a escravatura africana e contra a escravatura dos ciganos na Europa, o século XIX e o século XX entram numa espécie de genocídio soft. Até chegarmos aos nazis, ao nazismo, que voltam ao genocídio duro. Isso continua depois, décadas depois da Segunda Guerra Mundial, e agora estamos no genocídio soft.